Olá, seja bem-vindo ao Debatistas Podcast, programa de debates e entrevistas da Convenção Batista Nacional, que aborda assuntos contemporâneos à luz da Bíblia numa perspectiva batista. Quero te pedir para se inscrever no canal, a curtir o vídeo e compartilhar esse tema de hoje que com certeza vai abençoar muitas pessoas. Quero te pedir também para nos acompanhar no Instagram, tanto da CBN quanto do Debatistas, @cbn.oficial e @debatistas. Esse programa está sendo transmitido tanto no YouTube quanto no Spotify, e eu tenho certeza que se você gosta de ir na academia, você vai gostar muito de colocar um fonezinho e ouvir o Debatistas Podcast, vai ser muito abençoado. Quero aproveitar e fazer aqui uma divulgaçãozinha da Lerban, porque quando você investe na Lerban, você está investindo na CBN e também na sua vida espiritual. Conteúdo da Lerban, você tem materiais teológicos, devocionais e revistas que com certeza poderão abençoar a sua igreja. Quero fazer só mais um pedido. Você que gosta aí das redes sociais, está assistindo na televisão? Tira uma foto da tela, coloca lá no Instagram, marca o Debatistas, marca a CBN. Está assistindo no celular, faz um print da tela, coloca lá e marque a gente, que isso ajuda na divulgação e ampliação da nossa audiência. Bom, hoje o tema é um tema muito especial e que vai abençoar muitas pessoas, ajudar muitas pessoas. Dia 10 de setembro é comemorado o Dia Mundial, não sei se pode dizer comemorado, né? É o dia separado para falar sobre o suicídio, né? O dia de combate ao suicídio. Prevenção, né? O dia de prevenção ao suicídio. Obrigado. E quem falou aqui, essa voz linda que você ouviu, é do pastor Leônidas Guelli. Pastor Leônidas Guelli, o nosso convidado, junto com a pastora Glízia, sua esposa, né? Além de serem pastores na Igreja Batista Nacional de Planaltina, eles também têm atuado na área da psicologia e psicanálise, né? Então vou deixar eles se apresentarem um pouquinho mais. Desde já, pastor Leônidas, pastora Glízia, é uma satisfação recebê-los aqui. Então o primeiro momento é esse, a apresentação. Pastor Leônidas, pastora Glízia, por favor, pode se apresentar e depois a gente entra aí nas questões mais pesadas. Certo, eu sou o pastor Leônidas, sou pastor da Igreja Batista Nacional de Planaltina já há 23 anos, e nós temos formação na área de teologia, de filosofia, especialização em psicanálise, e estamos sempre dialogando, né, com esse universo da teologia e das questões de saúde mental também. Maravilha. Pastora Glízia, aí você pode se direcionar ao público lá para a apresentação. Tá certo. Eu sou a pastora Glízia, esposa, né, do Leônidas, ali na Igreja Batista Nacional em Planaltina. Nós estamos ali, né, esse tempo que Leônidas disse aqui para vocês. Eu sou também psicóloga, estou atuando agora, já tem quase um ano. Estou fazendo especialização em terapia cognitiva comportamental. Também sou teóloga, formada em teologia, e estamos aí à disposição. Bom, maravilha. Então você viu aí que o tema é depressão e suicídio, teologia, cuidado e prevenção, né? Então a primeira pergunta, vou direcionar aqui ao pastor Leônidas, que é uma pergunta que quando a gente fala sobre suicídio, embora não seja o mais importante, mas as pessoas sempre ficam naquela questão, né? E tal. Pessoas regeneradas, né? É possível que elas cometam suicídio? Então, o tema do suicídio é sempre um tema que nós chamamos assim de tabu, né? Sim. As pessoas não gostam muito de falar sobre suicídio. E os evangélicos, talvez menos ainda, justamente por causa de alguns preconceitos, né? Veja, uma pessoa chega na igreja e diz, um cristão regenerado, chega na igreja e diz que, por exemplo, está com uma depressão, perdão, que está com um câncer terminal, por exemplo. Mas as pessoas têm dificuldade de dizer que estão com depressão, por exemplo, ou alguma coisa relacionada à ação suicida. Uhum. Então as pessoas da igreja têm muito preconceito com isso, têm muita dificuldade com esse tema. Eu acho que a questão está na pergunta do regenerado. Sim. Como é que os cristãos entendem o ser regenerado? Uhum. Sabe que o ser regenerado é um Superman hollywoodiano, né? Quer dizer, a pessoa não adoece, ele é regenerado, então ele não corre risco de desenvolver um câncer. É um regenerado, não corre risco de ter uma depressão. Ele é um regenerado. Então, quer dizer, é como se o regenerado fosse uma pessoa imune a qualquer enfermidade. Uhum.
Se nós caminharmos por essa linha de pensamento completamente equivocada, talvez alguém diga, não, regenerado não comete suicídio. Mas se nós percebemos que o regenerado é uma pessoa que tomou uma decisão ao lado de Cristo, que foi regenerado em Cristo para a salvação, mas que ele ainda está sujeito a todas as dificuldades, conflitos, emergências, urgências, demandas, sofrimentos, urgências subjetivas que todos enfrentam, então eu penso que sim, um regenerado pode sim cometer o suicídio. Eu acho que essa pergunta acaba ficando muito na mente das pessoas. Se eu não me engano, foi a Igreja Católica há muitos anos atrás, né, para que as pessoas não cometessem suicídio, começou a dizer, o suicidou vai direto para o inferno porque não tem tempo de pedir perdão. Muito crente absorveu essa ideia como se a nossa salvação dependesse do tempo que eu tenho para pedir perdão de algum pecado. Né? Aí talvez esteja associado a essa questão, mas ficou muito bem esclarecido. Pode estar, sim, associada a essa questão de que algumas pessoas interpretam, né? Não matarás, não te matarás também, né? E aí associam a condenação a um pecado imediato. Sim, então, se uma pessoa for condenada por um pecado imediato, então nós devemos admitir que não há regenerados, que ninguém vai para o céu. É verdade. Né? Aí a doutrina do purgatório faria muito mais sentido. Você morre no pecado e vai ser purificado no... Sim, e não tem nem como ter certeza de salvação desse jeito, né? Porque, pois é, não tem. Já pensou o cara tem a vida todinha? Não tem. Se existisse, né? Vamos supor, a possibilidade do cara viver em santidade a vida todinha, que não existe. Sem pecado algum. Aí no dia da volta de Cristo, ele discutiu com alguém no trânsito. Aí foi bem na hora que Jesus veio, ele fica. Pois é. Não há nenhuma possibilidade de salvação nesses termos, né? Então, a salvação não é dada por nosso comportamento, por nossos atos. A salvação é pela graça, é um dom de Deus. Né? Então não é por um ato imediato da pessoa. Maravilha. Então eu vou direcionar a próxima. A senhora quer comentar alguma coisa sobre isso, pastora Glízia? Sobre essa primeira pergunta? Tá bem respondido que o pastor Léo colocou. Tá sim. Tá então eu vou direcionar a segunda pergunta para a senhora. Vamos lá. O que pode levar uma pessoa à depressão e, consequentemente, ao suicídio? Bem, quando a gente fala desses dois assuntos, que são assuntos bastante sérios, e penso eu que deveria ser assuntos debatidos, né, no nosso meio, né, no meio cristão, no meio evangélico, e dada assim uma importância, né, a eles, existem sim fatores que levam a pessoa à depressão e ao suicídio. Bom, existem vários fatores, na verdade, por ser assuntos delicados, assuntos assim em que existe muito tabu, né? Existe o preconceito de se falar, existe o medo de se falar, porque se for falar, isso pode, de certa forma, intensificar mais o desejo, a necessidade da pessoa ali de acabar com aquele sofrimento. Mas em relação à depressão, existem alguns fatores principais, né? Existem alguns fatores que são fatores principais que levam a pessoa à depressão e, consequentemente, nesse estado depressivo, que nós chamamos de depressão, uma depressão séria, uma depressão grave, uma depressão maior, pode levar a pessoa ao suicídio se ela não tiver cuidados, né? Se não tiver uma atenção maior, essa pessoa ela não está sendo cuidada ali por profissionais ou até mesmo pela família. Sim, e quais são esses fatores? O primeiro deles é a genética, né? Então, se uma pessoa ela tiver um pai ou uma mãe que tiver depressão, ele tem uma porcentagem grande de também desenvolver um quadro depressivo. Então, a genética também ela é um fator, né, agravante. Outro fator também é atividades ou substâncias tóxicas, quer dizer, maus hábitos, né, ingerir alimentos que têm características inflamatórias, ambientes estressores, né, trânsito, vamos dizer assim, tantas coisas aí que a gente fica muita querendo. Coisa, sim, é muita coisa. Assim, maus tratos, abuso sexual, né? Abuso de substâncias tóxicas,
drogas, remédios, medicamentos. Entra muita coisa. Entra muita coisa. Relacionamentos abusivos, sim. Luto, né? O luto complicado, esse luto complicado leva a pessoa a um estado depressivo. E existe outra causa também, que é alterações cerebrais, né? Alterações cerebrais, que são a falha ou a diminuição dos neurotransmissores, que são a dopamina, a serotonina, a noradrenalina. Então, tudo isso, né, são os fatores mais principais que levam a pessoa à depressão. E esse sofrimento, a pessoa quando ela está no estado depressivo, então ela tem um rebaixamento de humor muito grande. Então, quer dizer, é um sofrimento de alta magnitude, né? Então, isso pode levar a pessoa a cometer o suicídio, sim. Entendi. Se ele não tiver uma atenção. Então, esse tipo, eu coloquei aqui perguntas, uma pergunta geral que realmente fica até complicado, porque existem os nichos, né? Se a gente for colocar aqui, quais são os fatores mais presentes na vida do adolescente, às vezes na vida do adulto, aí do idoso, porque são questões mais, quando a gente divide por faixa etária, você vai ver questões que são mais comuns, né? Às vezes o idoso, né? Tem muitas vezes a questão de abandono, às vezes a questão da perda do cônjuge, então o adolescente... Perdas, abandono... até mesmo essa questão, já não estou mais no mercado de trabalho, né? O ativismo a hoje é tão incapacitação, intenso. ele se sente incapaz, né, de estar trabalhando. Então, ele realmente se entrega a esse sentimento de inutilidade, não é mais útil à sociedade. Eu acho que você escolheu bem a questão da depressão, porque proporcionalmente a maior... causa de suicídios e tentativas de suicídio são em pessoas com variação de humor, com algum transtorno de humor, né? Especialmente a depressão. Então, ao citar a depressão, você escolheu aquele, e aí eu acho que foi bem escolhido, que tem o maior índice de pessoas cometendo suicídio. Cometem o suicídio porque existem outros tipos de suicídio, né? Porque existem outras pessoas que se suicidam necessariamente não tem uma casualidade simples, uma causalidade simples, né? Por que a pessoa só cometeu o suicídio? É um complexo de fatores e não uma coisa simples, né? Dizer, suicidou por isso. Não, é uma série de situações. Uma série de situações. Entendi. E existem outros transtornos também que levam a pessoa ao suicídio, né? Existe outros transtornos. Só que nessa escala dos transtornos, né, de problemas mentais, a depressão ela é 35% maior do que os outros transtornos. Entendi. Então a gente tá seguindo aqui dentro daquilo que é o mais comum, né? Então provavelmente a gente tem uma grande possibilidade aqui de estar alcançando pessoas que talvez estejam pensando nisso, né? Esse é o mês de setembro, é o mês de combate ao suicídio. E a gente gostaria que realmente esse bate-papo pudesse, de alguma maneira, falar ao coração daqueles que estão em casa. E você que está ouvindo, não está passando por isso, pode ajudar alguém. Ou, de repente, você que está passando por isso pode ser abençoado e ajudado com esse bate-papo aqui. E aí é onde vem exatamente a terceira pergunta, que eu vou direcionar para o pastor Leônidas, mas essas perguntas aqui vocês vão complementando, tá? Como identificar se uma pessoa está propensa ao suicídio? Né? De repente um familiar já está preocupado com alguma coisa ali, mas não sabe. Porque tem muita coisa muito dito popular, né? Quando a pessoa diz que vai se suicidar, é conversa, ela não vai se suicidar. Ou se você vê muito... Então, não sei, às vezes é crendice, mas como é que isso é um mito. Né? Como é que a gente pode identificar isso de fato? Então, quando uma pessoa diz que vai se suicidar, leve isso a sério. Ela pode cometer o suicídio ou pode estar com uma ideação suicida. Na verdade, existem níveis, né? A pessoa não pensa no suicídio instantaneamente, né? Ela levantou e pensou, eu acho que hoje eu vou tirar minha vida. Não é assim, né? A coisa ela tem uma certa gradação. Então a pessoa começa a pensar em morrer, né? A pensar que a vida não tem mais nenhuma expectativa, que não tem mais nenhuma esperança, e aí ela vai reforçando esse pensamento, essa ideação suicida. É claro que todo mundo em um dia ou outro, né, pode pensar na própria morte, pode pensar... Isso, teoricamente, não é um sintoma. O problema é quando a pessoa não consegue parar de pensar sobre a morte, sobre a própria morte, e não consegue afastar esse pensamento, né, de estar pensando na própria morte. Então, isso vai se agravando. É uma gradação, sabe?
A pessoa vai do pensamento para um pensamento intenso, para um pensamento planejado até a execução. Mas a pessoa, ela vai dando sinais por meio de palavras ou de ações. Então, quando a pessoa diz assim, que não tem esperança, né, que não vê saída, que não vê solução para a vida dela, no caso de jovens e adolescentes, você começa a observar o comportamento, começou a mudar muito de comportamento. Então uma criança, um adolescente mais expansivo começa a ficar retraído no quarto por muito tempo, por muitos dias, e começa a dizer que queria dormir, eu queria dormir eternamente e tal. Tudo isso são sinais de que algum sofrimento, de que aquela pessoa está passando por um sofrimento. Então, um idoso, quando começa a dizer, né, minha vida não tem mais sentido, eu já fiz o que eu tinha que fazer, minha vida, a hora que Deus quiser, pode levar. Isso estão todos sinais de que aquela pessoa está num estado de sofrimento. Se aquilo vai se desenvolver para um suicídio, é uma outra questão. Mas é por causa desse estado de sofrimento que a pessoa pode desenvolver a ideação suicida e depois a própria tentativa de suicídio. Então é preciso observar, né, as mudanças de palavras e de ações da pessoa. Então é por esses sinais que nós vamos percebendo, né, desconfiando. Mas veja bem, volto a dizer, esses sinais, eles são sinais de sofrimento. Então nós começamos a observar, alguma coisa não está certa. Então uma criança que gostava de sair para brincar, um adolescente que gostava de brincar, de encontrar com os amigos, de repente não quer encontrar com mais ninguém, quer ficar isolado, alguma coisa está acontecendo. Então ali tem um sinal de sofrimento psíquico, né, emocional. Então é preciso dar atenção a isso, né? Um dos grandes tabus, né, Glízia, é a questão de achar que não pode falar. Sim. Não vamos falar, porque se falar vai incentivar. Isso não é verdade. A prevenção passa por falar. Pela fala, né? Passa pela fala. Passa pela fala. O falar é importante, né? Falar sobre o assunto. Porque eu penso, por causa desse podcast, né, desse momento nosso aqui, isso até me deu um despertamento, me trouxe um despertamento sobre essa questão de falar sempre, estar sempre tocando nesse assunto. Por quê? Porque as pessoas precisam saber, as pessoas precisam estar atentas a esse fenômeno, né, a este fenômeno que está presente na nossa sociedade e que é algo muito sério, né? E a única forma assim, de nós encontrarmos uma prevenção, a ajuda para esse sofrimento, para essas pessoas que estão nesse sofrimento intenso, que na verdade o que leva a pessoa a cometer o suicídio, a ter ideação suicida, primeiro é o sofrimento. Então é um sofrimento de grande escala, porque ela não consegue encontrar solução para o seu problema, né? Então a única solução é dar um fim, é dar um ponto final na vida, né? Então é a forma como que ela encontra de resolver. Ela, na verdade, ela não quer morrer. Ela não quer morrer, ela quer dar um fim. Ela quer acabar o sofrimento. Ela quer acabar com o sofrimento dela. Então o único recurso que ela tem é tirar a própria vida. Entendi. O índice é maior, homens ou mulheres? Mulheres tentam mais, homens morrem mais. Porque homens não falam, né? Não, porque a tentativa dos homens, além de não falar mais, são mais violentos. Entendi. Então, homens, por exemplo, usam arma de fogo, enforcamento, que são coisas mais violentas. Dá para remédio. Isso, às vezes gestão de Corta o pulso. Entendi. Coisas que dá tempo de socorrer às vezes. Eu fiz essa pergunta porque como a gente iniciou aqui a fala sobre essa questão da pessoa falar, eu já vi casos de ninguém desconfiar de nada, o homem vai lá, ajeita tudo, organiza, e quando pensa que não, deu cabo da própria vida, porque às vezes ele não tinha comentado com ninguém, não tinha falado com ninguém, estava sofrendo internamente. Mas as mulheres, por conversarem um pouco mais, exporem um pouco mais do seu sofrimento, você tem mais noção, né? E consegue ajudar, talvez. Então, talvez, de repente, nós estejamos aqui falando com homens que não falaram com ninguém, estejam pensando nisso, que esse não seja o seu fim. Por favor, ouça com cuidado, porque está chegando agora o final, uma palavra que com certeza vai abençoar seu coração. Eu só quero dizer uma questão assim, que não são só palavras, não. Sim.
Precisa, tem gestos, a pessoa, falam. as pessoas, isso, elas dão sinais. Sim. Não é? Às vezes os homens, você tem toda a razão, os homens têm mais dificuldade de se abrir, tem mais dificuldade de procurar ajuda, tem mais dificuldade de falar, mas os homens mudam comportamentos. Então a família precisa estar atenta. E é importante que os pais não tenham medo de conversar isso com os filhos. Né? Eu acho que a questão é assim, esse mito de não falar vem do século XVIII, 1700 e alguma coisa, quando foi publicado na Alemanha um livro chamado A Triste História do Jovem Werther. Esse é um livro, né, em que no final ele tem uma vida muito sofrida, no final ele comete o suicídio. E muitos jovens, na época, ao lerem esse livro e por estarem passando por situações de sofrimento, acharam que aquilo era a solução e também cometeram suicídio em virtude da leitura do livro. E desde então criou-se uma convenção, né, uma ideia de que não se deve falar do assunto, porque isso vai motivar, vai estimular, vai contagiar as pessoas. Né? Mas isso é um mito, isso não é verdade. O que nós não podemos é criar um glamour com o suicídio. Né? Às vezes, infelizmente, passa-se essa ideia, por exemplo, morre um artista famoso, e a mídia comete um suicídio, né? E a mídia noticia assim, né? Fulano desistiu da vida porque a vida é má, porque as pessoas são más, e ele suicidou em protesto a esse modelo de vida contemporâneo e tal, não sei o quê. E aí cria um glamour, né? E as pessoas acham que então devem fazer um protesto semelhante. Então aconteceu com Robin Williams, por exemplo. Ele era dependente químico, ele morreu por não conseguir vencer, ele suicidou porque não conseguiu vencer a dependência química. Não é um ato heróico ali, né? Não foi um ato heróico, nunca é, nunca é. Então nós não podemos tratar o suicídio como se fosse uma coisa glamurosa, um ato de heroísmo, não é, não é? Então é preciso observar, se a pessoa não fala, é preciso que as pessoas em volta estejam atentos ao comportamento. Sim. A pastora Gleisi que gostaria de comentar alguma coisa? Sim, eu gostaria de dizer que existe a questão também do medo, né? O medo do julgamento. Né? Então, da pessoa chegar e falar, olha, eu estou com um problema, né? Principalmente homens, né? Eu estou com um sofrimento, eu estou com uma dificuldade, eu estou com algum problema. Então, existe o medo do julgamento. As pessoas olham, não, mas você é homem, você não pode passar por isso, você é forte, você é isso e aquilo. Então, assim, há esse medo do julgamento, né? Da pessoa ser julgada. Também tem a questão da estigmatização também em relação quando uma família passa por isso. Né? Aí a gente já entra no quadro do pós-venção. Né? Entendi. Tem a prevenção e tem a pós-venção. Pós-venção, que é acompanhar a família que passou por esse estado, por esse momento onde um dos entes ali queridos tirou a própria vida. Então a família também precisa receber apoio. A família também, em muitos casos, fica envergonhada. Sim, tipo assim, por que foi que a pessoa, né? Por que a pessoa tirou a própria vida? Aí tem esse estigma, né? Fica esse estigma na família. A família foi negligente. Não viu? Será que ninguém viu? Será que ninguém viu? Né? Então, assim, é importante observar, como o Leônidas falou, né? Os sinais. Existem os sinais, precisamos estar atentos, né? À fala, a comportamentos, a gestos, né? Coisas assim que fogem do padrão da normalidade, porque nem, né? Essa questão do padrão da normalidade. A Organização Mundial da Saúde, ela compreende a religião, e aí a gente vai colocar a igreja aí como um grande agente de proteção, de cuidado, né? Um dos, né? Não é o único, obviamente. Agentes protetores, digamos assim, né? Mas assim, a igreja evangélica é muito preconceituosa. Se nós não fôssemos tão preconceituosos e tão julgadores, quer dizer, uma pessoa chega na igreja, ela não pode chorar mais na igreja. Quer dizer, uma pessoa entra na igreja e começa a chorar, vai vir uma irmã para dizer, não chora, Jesus é a sua força, sorria, você está na casa do Senhor. Quer dizer, a pessoa não pode mais nem chorar na igreja, que vai apreciar alguém para
desestimular. O problema. É o caso do Eli, né? Lembra quando a Ana vai chorar, o Eli chega e diz: essa mulher está embriagada. Então, quer dizer, as pessoas têm medo desse julgamento. As pessoas têm medo desse julgamento. E é por medo do julgamento que muitas vezes elas não falam. Então a igreja precisa ser um ambiente acolhedor. Depressão não é possessão demoníaca, depressão não é uma coisa que a pessoa não possa dizer e que a igreja não deva acolher. Pelo contrário, precisa ser dito, precisa ser acolhido, precisa ser apoiado, precisa ser cuidado. E consequentemente nós estaremos prevenindo o suicídio. Maravilha. Maravilha a explanação. A igreja pode ser um canal de prevenção. Sim, né? sim. Ela pode ser um canal de prevenção e apoio também, porque existem as redes de apoio, né? E a igreja ela pode, né, se colocar nesse lugar de ser uma rede de apoio para essas pessoas que estão em sofrimento. Entendi. O acolhimento é essencial. Sim, é importante. E eu sei que o assunto é vasto. Se a gente fosse tentar aqui colocar casos e casos, o podcast aqui ia demorar bastante. Né? E a gente tentou trazer algumas perguntas um pouco mais gerais para que a gente pudesse alcançar um grupo maior. Mas eu gostaria nesse momento, já para a gente caminhar para a finalização, de uma palavra pastoral, né? De ambos mesmo. O que vocês poderiam dizer a uma pessoa que está pensando em tirar a própria vida nesse momento? Né? Ou, de repente, pessoas que... Tem aqueles casos, né? Que tentou a primeira vez, não conseguiu. Já vi casos de pessoas que tentaram 2 vezes e depois a gente pergunta como é que está fulano? E aí a família fala assim, a gente está tentando, né? Tá naquela situação. Então, qual seria essa palavra pastoral para pessoas que já pensaram ou ainda estão pensando em tirar a própria vida? Pastora Glízia. Bom, eu diria que não sofra sozinho, né? Você não está sozinho nesse mundo. Existem pessoas, sim, capacitadas para te ajudar. Nós temos vários profissionais, né? Nós temos várias redes de apoio. Nós temos o Centro de Valorização à Vida, o telefone é 188. Se você estiver sofrendo, se você tem dificuldade de encontrar alguém para te ouvir, ligue para 188, que é o Centro de Valorização à Vida. E é isso, a vida vale a pena viver. Talvez você possa dizer assim, você diga, não vale, a vida não vale a pena ser vivida, vale sim. Então procure ajuda, não tenha medo de julgamentos. Existem pessoas que estão prontas para te ouvir e te acolher. Nós estamos aqui para te ajudar. Isso, e a mensagem que eu quero dizer é isso, não perca a esperança, a vida vale a pena ser vivida, não há dificuldades, conflitos, situações que não possam ser resolvidas. Então a minha palavra para você é: procure ajuda. Se você está com algum pensamento, se você está com algum planejamento, não tome essa decisão antes de conversar com alguma pessoa, antes de procurar a ajuda do seu pastor, da sua igreja, de um profissional de saúde. Pense sempre assim: a vida vale a pena, há esperança, há solução para o seu problema. Você precisa encontrar essa solução e há pessoas que poderão te ajudar. Então, procure essa ajuda. Amém. Pastor Leônidas e pastora Glízia, muito obrigado, né, pelos esclarecimentos. A gente acabou não trazendo nenhum caso específico assim, mas assim, para encorajar essa palavra de vocês, não sei se ou no consultório ou na igreja em si, vocês acabaram lidando com pessoas que venceram a depressão, a tentativa de suicídio e hoje podem testemunhar que venceram. Vocês poderiam falar, sem citar nomes, mas ou dizer que existem casos e tal, para que de repente essas pessoas consigam ver casos práticos de que é possível vencer. Sim, existem casos de superação, de ideação, pessoas que já ligaram, né, para mim, até mesmo pelo message do Facebook, né? Uma vez uma pessoa comunicou comigo que queria tirar a vida. Sim. E nós pudemos fazer alguma coisa para ajudar. Nesse sentido, eu acho que a família
precisa sempre ser avisada, né? Não há segredo nesse sentido. Então, se algum adolescente, algum jovem comentar com outro jovem, é melhor um amigo chateado do que um amigo morto. Mas eu pedi segredo. Isso não se guarda segredo. Procure, você que já está sabendo, melhor ele chateado com você do que você perdeu. Então, procure, conte, conversa com a família, entendeu? Eu acho que esse conselho é extraordinário, principalmente para adolescentes que não sabem o que fazer, né? Com medo de perder a amizade. Porque os adolescentes têm essa cumplicidade, né? Olha, eu vou te contar um segredo, não diga para ninguém. Melhor o amigo chateado do que o amigo morto. Então, procure a família e conte o que está acontecendo se alguém confidenciou a você. Mas nós já vimos com tratamento, com a ajuda de psicólogos, com o apoio da família e da comunidade, nós conhecemos pessoas que conseguiram superar a depressão e, consequentemente, a ideação suicida. Amém. Sim. Muito obrigado. Obrigado, pastora Glízia. Pastor Leônidas, acho que é a terceira vez que está aqui no podcast. Se não me engano, é a terceira vez. Eu já virei veterano, então. Já. Pastora Glízia, primeira vez que está aqui conosco. Primeira de muitas, em nome de Jesus. Amém? Eu gostei muito de participar. Amém. Então, vamos aproveitar. Palavras finais, pastora Glízia. Já deu, para a gente já se despedir do público. Sim. Eu agradeço por essa participação aqui com vocês hoje. Foi bastante enriquecedora. Amém. Foi muito bom e, de certa forma, me despertou para esse cuidado, né? Para esse outro cuidado, para essa situação, para esse fenômeno também. Nós estamos aí idealizando vários projetos, né, daqui para frente em relação a esse assunto. Para acolher mais essas pessoas e também divulgar, porque é importante, eu até gostaria de dizer, né, se eu tiver tempo, fique à vontade, né, de que nós, assim, que fazemos parte das igrejas e tudo, nós podemos sim ajudar, contribuir, né, com essa campanha, não só no Setembro Amarelo, mas todos os meses, porque uma pessoa, ela pensa em suicídio todos os dias, né? Há pessoas aí sofrendo todos os dias. Então, que não seja escolhido só um dia para lembrete, mas todos os dias para estar ali com essas pessoas, ajudando elas. E eu agradeço. Amém, de obrigado. Coração. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. A gente sempre coloca ali o Instagram do nome do convidado na descrição. No seu Instagram você alimenta com questões nesse sentido? Ou os projetos você vai divulgar lá no seu Instagram? Os projetos que estão vindo aí? Sim, então, futuramente então já sim. Siga aí. Já siga o Instagram. Não por agora sim, mas a gente está planejando aí. Pronto. Planejando. Quando sair, já siga lá que você vai estar, o pastor Leônidas. Palavras finais. Eu quero agradecer também ao convite, quero mandar um beijo para todas as pessoas, que Deus continue abençoando as nossas vidas e as nossas famílias em nome de Jesus. Amém. E você de casa, muito obrigado por participar conosco. Deixa aí nos comentários se você tem liberdade para colocar, de repente, alguma experiência que você vivenciou, questões pessoais para evitar nomes, né, etc. Mas se você vivenciou algo do tipo e quiser compartilhar a alegria de viver, coloque aí nos comentários, ajude outras pessoas, né, contando um pouquinho da sua experiência. Se você está precisando de ajuda, entre em contato conosco, pode mandar um direct no nosso Instagram aí da CBN. Se não quiser se expor, não precisa colocar aqui nos comentários, vá no nosso Instagram, mande um direct, faça de alguma maneira, a gente vai estar tentando lhe ajudar e colocar pessoas que vão poder conversar com você e lhe ajudar, tá bom? Muito obrigado por participar conosco, assista outros vídeos aqui do Debatistas, compartilhe esse vídeo e não se esqueça que você é uma joia preciosa para o Senhor Jesus. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo Debatistas.